Aleluia. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo aí. Em Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 24. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Todo aquele, pois, isso são palavras do próprio Jesus, tá? Todo aquele, pois, que ouves as minhas palavras. E o quê? Isso, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se escorreram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela o quê? Ela não caiu. Repete comigo assim, a minha casa. Não, essa casa não. Fala assim, a minha casa não vai cair. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Contudo, ela não caiu. Porque estava o quê? Olha a condição. Porque estava alicerçada sobre a areia movediça. Não é assim que está escrito? Não é não? Olha. Estava edificada sobre o quê? Alicerçada sobre o quê? Sobre a rocha. Estava alicerçada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios correram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E aconteceu o quê? A casa caiu. Já ouviu essa expressão por aí? A casa caiu, tio. A casa cai. E a sua queda foi o quê? O que está escrito aí? A sua queda foi grande. E ao concluir essas palavras, Jesus disse, olhando para a multidão, que estava maravilhada com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os fariseus e os escribas, tá bom? Eu quero ser bem sucinto nessa noite, né? E até porque a gente está com um novo decreto, né, estadual, e está valendo aí para toda a Bahia, se é estadual, né? Então a gente precisa adiantar. Provavelmente semana que vem a gente vai começar o culto um pouquinho mais cedo, tá? 6h30, se o decreto perdurar, tá bom? Mas eu não vou deixar de compartilhar com vocês o que está no meu coração hoje. E eu quero falar sobre a casa caiu. A casa caiu. Sobre isso. Estamos no mês da família. A gente vem falando aí, acho que 3 domingos já, sobre isso. Semana que vem a gente encerra, e eu sei que semana que vem vai ser uma bênção, o mês da família, com ministrações sobre isso. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Você que está acompanhando aí em casa, quero falar sobre a casa caiu. Essa expressão, hoje em dia, é muito usada, né? Principalmente no meio do crime. Quando a polícia chega em algum lugar e
encontra traficantes, enfim, a polícia já chega com essa expressão: a casa caiu. Ou seja, o que quer dizer a casa caiu? Deu ruim, né? Deu problema. Perdeu. O prejuízo está estabelecido. No texto que nós lemos aqui, aliás, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é conhecido como o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, eu já falei aqui várias vezes, e vou repetir inúmeras vezes, que é o perfil do cidadão do reino de Deus. Quando Jesus fala o Sermão do Monte, ele traça no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus o perfil daquele que é considerado um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Está aqui. No capítulo 5, Jesus inicia com as bem-aventuranças. No capítulo 6, Jesus também fala sobre lançar sobre Deus todas as suas ansiedades, esperar nele, porque ele cuida das aves dos céus, desde as aves dos céus até as plantas, as flores do campo, e muito mais cuidará de nós, no capítulo 6. E no capítulo 7, que eu particularmente é um dos que eu mais gosto, Jesus vai combatendo aqui os falsos profetas. Ele vai combatendo aqueles que diziam Senhor, Senhor com seus lábios, mas os seus corações estavam distantes de Deus. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Ele, quando chega no versículo 24, ele vem tratar sobre dois fundamentos, e ele trata sobre esse assunto aqui, aplicando aqueles que ouvem a palavra de Deus, e sendo-os chamados de cidadãos do reino, não apenas ouvirão a palavra, mas colocará em prática na sua vida. E para tanto, ele usa aqui uma figura de linguagem, falando sobre fundamento, sobre rocha, sobre edificar a sua casa sobre a rocha. Casa aqui refere-se à minha vida, à sua vida. Terreno aqui refere-se a estar firmado em Cristo ou não, nos fundamentos do Senhor ou nos seus próprios fundamentos. A ideia aqui é essa. Mas eu quero aplicar essa palavra, que também pode ser aplicada, porque trata-se de princípios, à sua família, à sua casa, ao seu lar. Eu costumo dizer que todo mundo pode ter uma casa, mas nem todos têm um lar. E é diferente. Casa para lar é diferente. Casa é a estrutura construída. Lar é o ambiente que eu transformo. Obrigado. É o ambiente que eu transformo a minha casa. Existe casa ou lar perfeito? Sim ou não? Que susto. Nenhum. Pode ser que na sua casa ou no seu lar, você viva problemas que na minha eu não vivo. Mas na minha, eu vivo problemas que talvez você não vive. Então não há lar perfeito. Há ambientes ou lares em construção. Em construção. De modo que, como princípios que Jesus vem ensinar aqui, podemos aplicar esses princípios do fundamento, dos dois fundamentos, às nossas casas. Vivemos um tempo muito difícil quando trata-se de família. Vivemos um momento onde as famílias, ou a própria ideia de família, tem sido deturpada a cada dia que passa. Princípios de famílias, princípios familiares, modelos de famílias. E apenas na palavra de Deus nós poderemos encontrar o verdadeiro princípio e a verdadeira ideia do que é uma casa, um lar.
E para tanto, Jesus fala assim: eu vou tratar hoje da casa que caiu, né? Sabe por quê? Porque Jesus fala o seguinte: mas todos aqueles que ouvem a minha palavra e não a põem em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios correram, os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. O que leva uma casa a cair? O que leva um lar desmoronar? Talvez o teu lar ainda não tenha desmoronado, e em nome de Jesus não vai. Mas se já foi, ou se não, é importante aprendermos aqui, porque se já foi, você vai aprender a não cometer os mesmos erros, para não destruí-la de novo. E se não, você vai aprender aqui hoje, para impedir que ela caia. Você pode repetir comigo mais uma vez assim: a minha casa, a minha vida, a minha família não vai cair. Amém. Mas o que leva uma casa a cair? Casa aqui, a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família, o meu lar, o seu lar. Primeira coisa, eu acho interessante a Bíblia, porque está tudo aqui. Tudo aqui. Salmo 119, um dos versículos, né? Como purificará o jovem o teu caminho? Observando segundo a tua palavra. Está lá escrito. O problema é que nós queremos o autor da Bíblia, mas não queremos seguir os seus ensinamentos. O problema é esse, está tudo aqui. E a primeira coisa que Jesus fala, que leva uma casa a cair, está aqui. Versículo 26. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática. Primeira coisa que leva uma casa a cair, primeira coisa que leva uma vida a ser destruída, primeira coisa que leva um lar a ser desmoronado, é não persistir na palavra de Deus e em sua prática. Primeira coisa. E Jesus fala: olha, todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática. Está se referindo ao que aqui? Está se referindo àquilo que deve existir para sustentar o teu lar. A palavra de Deus, ela tem todas as orientações para manter o teu lar de pé. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós selecionamos aquilo que nos convém, até da própria Bíblia. Quem aqui não tem uma caixinha de promessa em casa? Senhor, fala comigo, vai lá, tira um versículo de vitória. Está lá, por onde andares eu estarei contigo. No outro dia de novo, só palavra de bênção. Mas é mais fácil ter uma caixinha de promessa em casa do que estudar a palavra de Deus, e não apenas estudar a palavra, porque o que Jesus diz aqui, que o que mantém uma casa de pé não é conhecer a palavra, não. É o quê? Colocá-la em prática, é viver a palavra. Não basta apenas conhecer. De modo que, quando as minhas convicções falam mais alto do que a palavra de Deus, a minha casa, a minha vida está fadada ao fracasso. Você conhece alguém que conhece a palavra, conhece a Bíblia, é profundo na palavra, mas na maioria, porque ninguém é perfeito, é óbvio, né? Mas na maioria das práticas da sua vida, não condiz com aquilo que ele ou que ela lê no seu dia a dia, nos seus compromissos, na sua maneira de tratar as pessoas, em casa. Conhece o Salmo 119 de cor e salteado. Aliás, é capaz de recitar a Torá. Mas na prática de vida,
Na maioria delas. Não coloca em prática. Vive de acordo com as suas próprias convicções. Tudo bem, eu conheço a palavra, Jesus diz que tem que ser assim, Ele me orienta a caminhar assim, mas eu acho que tem que ser assim. Você conhece alguém assim? Mas eu acho que deve ser assim. Principalmente hoje em dia, né? Onde a Bíblia está relativizada, os princípios do Evangelho estão relativizados, cada um quer ter a sua própria interpretação da Bíblia, e aí se uma interpretação vai de acordo com aquilo que que é conveniente a você, você prefere seguir aquela, interpretação. Eu já cansei de dizer aqui, a Bíblia não é um livro para ser interpretado, a Bíblia é um livro para ser o quê? Compreendido. A palavra de Deus aplicada na sua vida e aplicada no seu dia a dia, praticada no seu dia a dia, é o que mantém a sua casa de pé. É o que freia você a não se prostituir, a não trair a sua esposa, a não trair o seu marido. É a palavra de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Está aqui. Não adianta conhecer, saber que se prostituir é pecado, saber que, praticar o pecado é pecado. Não adianta saber que é e não colocar em prática na sua vida. Não adianta. Porque o que mantém o seu lar de pé é a palavra de Deus sendo praticada na sua vida. E todo pecado não atinge Deus, nenhum pecado atinge Deus. Deus é inalcançável pelo pecado. Todo pecado destrói quem? O ser humano. É o ser humano. Então, quando a Bíblia nos orienta a algo, é para preservar a minha própria vida. Mas o problema é que não colocar a palavra de Deus em prática na sua vida reflete a dureza do coração. Eu vou te dizer, viu? Tem gente com coração duro, não tem ou não tem? Você conhece alguém com coração duro? Não responda, pelo amor de Deus, nem fale o nome. Só pense aí. Rapaz, você orienta, a pessoa está ali caminhando e até concorda com você, mas na hora de colocar em prática, e eu repito, não é ser perfeito, aqui não tem ninguém perfeito, começando por mim. Mas aqui nós temos que nos colocar na condição de obras inacabadas. Nós somos aqui obras inacabadas. Mas não obras embargadas, é diferente. Falamos isso hoje pela manhã aqui. Há uma diferença de obra inacabada para obra embargada. Qual é a diferença? A obra inacabada não quer dizer que parou a construção, quer dizer que está construindo. Dando os retoques ali, derrubando uma parede ali, levantando outra lá, mudando o tamanho do quarto ali. Nós somos essa obra inacabada, porque o Espírito de Deus está nos moldando todo dia. Todo dia. Mas obra embargada é aquela que já tem 10 anos, está pronta praticamente, mas não pode usar porque está toda comprometida. Aliás, aqui em Feira tem uma, né? Aquele prédio ali na Getúlio Vargas, enorme. Condenado, inclusive, já fiquei sabendo esses dias, que a própria construção já está comprometida, porque construiu de maneira inadequada, sem estacionamento, o próprio terreno é inadequado, e agora não vai cair em nome de Jesus, porque tem muito vizinho lá, né? Mas não presta para nada, tem muita gente assim. Está até acabado, aparentemente, mas foi edificado completamente fora dos padrões. Pode até parecer que é bonito, pode até parecer suntuoso, pode até parecer útil, mas não é. Ninguém pode usar. Aquela música antiga, lembra? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Tem gente que é assim. Mas é a palavra de Deus que vai te dar utilidade. É a palavra de Deus que na prática da sua vida que vai mostrar a sua utilidade.
ouve a palavra, mas faz o que quer. Conhece alguém assim? Também não responda, só pense. Conhece a palavra. Conhece, se você sentar, rapaz, ele dá uma aula, mas na prática de vida você vê uma vida infrutífera. Por quê? Porque apenas conhece a palavra. Mas a tua casa só vai ficar de pé se você entender que a palavra de Deus deve ser praticada na sua vida, porque não é mais você. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser escravo dele, literalmente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, Paulo fala assim: porque agora somos escravos de Cristo. A palavra escravo ali vem de uma palavra grega, doulos, que a tradução literal é aquele que está amarrado a alguém. Doulos é isso. Então quando Paulo fala assim, olha, vós agora sois escravos de Cristo. Por quê? Porque antigamente você era escravo do pecado. Sim ou não? Não? Amém. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora, nós somos escravos de Cristo. O que a palavra que Paulo usa ali, doulo, significa? Aquele que está amarrado a alguém. Ser escravo aqui não é mais fazer o que você quer, queridão. A tua vida não é mais sua. Dá para entender? O que Paulo diz assim? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quer dizer? Que a tua vida não te pertence mais. Todas as vezes que você quiser tomar a direção por conta própria, você vai sair da direção de Deus e vai quebrar a cara, vai machucar a testa e talvez experimente os piores momentos da sua vida. Por quê? Porque agora você é escravo de Jesus. E ser escravo dele não é viver de modo, não é a ideia do mesmo escravo humano, não. É que eu me amarrei nele, ele se amarrou em mim. E eu agora abro mão dos meus planos e projetos pessoais e abraço todos os planos e projetos dele, porque ele não é egoísta. Se os meus planos e projetos estão alinhados aos dele, ele cumpre os meus e cumpre os deles também na minha vida. É assim. Amém? A segunda coisa que faz a casa cair, no versículo de número 26 ainda diz assim, ó: e não as põe em prática, será comparado a um homem o quê? Insensato. Tem uma versão que fala imprudente, não sei se a sua diz assim, imprudente, é a mesma coisa. Só que eu fui buscar a ideia do que significa na Bíblia insensato. Você vai encontrar essa palavra desde o Antigo Testamento, no Salmo 105, até o Apocalipse. Só que no Antigo Testamento a palavra insensato vem de uma expressão hebraica, Nabal, que significa aquele que é tolo moral. Insensato é um tolo moral. O que é um tolo moral? É aquele que permite que a imoralidade conduza a sua consciência. Quando tratamos de imoralidade, não é só a questão sexual, não. A imoralidade abrange todas as áreas da vida do ser humano. O indivíduo que deseja mal ao outro é imoral. O indivíduo que deseja a destruição do outro é imoral. O indivíduo que quer tomar o que é do outro é imoral. O indivíduo que age de modo imprudente é imoral. É imoral. Na verdade, no conceito jurídico de imprudência, quando você vai distinguir se houve dolo ou culpa numa ação criminosa, o que vai
uma das interpretações é perceber se houve imprudência. Imprudência, cometer um crime por imprudência, também é crime. O que é imprudência? Você sabe que pode gerar o resultado, e mesmo assim, você assume o risco. Imprudência e insensatez é a mesma coisa. Imprudente é não dominar o que você quer fazer. Você não domina aquilo, mas mesmo assim você quer fazer. É a mesma coisa na sua vida. Você já percebeu a complexidade que é viver? Fala a verdade. Viver sozinho já é complexo. Imagine viver com alguém. E mesmo assim a gente quer. É complexo. É complexo viver sozinho. É complexo viver com alguém. E mais complexo ainda, criar um outro alguém. É ou não é? Eu não sou pai ainda não, mas eu fico imaginando os pais, principalmente nessa época, colocar uma criança diante de um celular para estudar, diante de um computador, deve ser, sabe, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Mas assim a gente quer, a gente ama isso. Se tudo que diz respeito à nossa vivência em relacionamento é complexo, como é que você quer dirigir a sua própria vida por si mesmo? É imprudência ou não é? Hein, Paulinho? É imprudência. Por isso que a palavra de Deus aplicada na minha vida é o manual para a minha existência, a minha sobrevivência na minha existência. Então, o que leva uma casa a cair é uma vida insensata, inconsequente. Vive de modo que não mede as consequências. Não mede as consequências. Acha até que tem o controle de tudo. Você conhece alguém assim? Não responda. Inconsequente. Aonde aponta o nariz, joga a pedra. Uma vida inconsequente é não ter planos, é não ter projetos, é não saber o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É uma vida inconsequente. E isso leva uma casa a cair. Segue apenas o que pensa. Eu até falei hoje pela manhã uma frase que está na moda hoje, né? Segue o teu coração. Sabe? Segue a tua intuição. A gente falou isso hoje pela manhã aqui. Vai. Está na moda agora. Segue o teu coração. Teu coração é que vai, sabe, te direcionar. Aí a Bíblia vem e fala assim, olha, enganoso é o teu coração. E aquele que escuta o seu próprio coração está à beira da queda. Eclesiastes, o último capítulo, o sábio diz assim, jovem, vai, pratica tudo o que você quer. Aproveita tudo o que a vida lhe proporciona. Faz aquilo que o teu coração quer. O sábio fala assim. Mas saiba que no final, Deus trará juízo sobre todas as coisas. Não siga o teu coração. Ele te engana e a qualquer momento ele vai lhe destruir, ele vai acabar com o teu casamento, ele vai acabar com a tua casa, ele vai destruir o teu lar, ele vai destruir os teus projetos, o teu futuro, até o teu presente. Não siga ele. Aí eu retorno para o Salmo 119. Como purificará o homem, a mulher, o jovem, o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. É a palavra de Deus. Os teus próprios conceitos. É uma vida de insensatez, de irresponsabilidade, de imprudência, assim como foi Sara com Abraão. Gênesis capítulo 16. Lembra o que aconteceu com Sara? Sara não podia mais gerar filhos. Abraão tinha recebido uma promessa de Deus, que a partir dele, da sua semente, seriam benditas todas as famílias da terra. E o que Sara faz? Sara tem uma ideia mirabolante.
Chama Abraão e fala assim: meu amor, minha vida, coração, né? Eu tenho uma ideia. Eu não posso mais gerar filhos, mas para cumprir a promessa. Olha que coisa maluca. Você pensa que não tem gente assim hoje, não é? Para cumprir a promessa de Deus na tua vida, eu vou te ajudar. Rapaz, é muita presunção alguém pensar que pode ajudar Deus. E esse erro ocorre todo dia. Pega aqui a minha serva, disse Sara, chama Agar, a serva dela, a escrava dela, uma egípcia, e diz assim para Abraão: olha, toma meu amor, deita-te com ela. Ela vai gerar um filho e a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Olha que maravilha, tudo pronto, né? Não é assim na nossa vida diária? Aí vem o primeiro problema, na mesma hora nossa mente já calcula o antes, o agora, o depois, já planeja tudo e já está tudo pronto. Agora vai dar certo. Não é assim? Nós somos sequestrados pela nossa consciência, todo dia. Igual a Davi, né? Davi fica em casa enquanto os seus soldados vão para a guerra. E aí o que acontece, Mateuzinho? Davi sai no pátio, um belo dia, pela manhã acorda, quando olha da sacada, vê Betseba lá tomando banho na frente do seu palácio. Aí ele diz: é hoje. Mandou chamar Betseba, trouxeram ela. E o engraçado é que os anciãos aconselharam Davi, falaram: olha, não toca, porque é casada, é esposa, é mulher de um dos teus melhores guerreiros. Davi disse: mas eu quero, eu sou o rei, eu quero, eu decido. E deitou-se com Betseba. Sabe o que aconteceu? A casa caiu. A casa caiu. No mês seguinte, Betseba manda procurar o rei, diz: olha, atrasou. Aquilo que o meu senhor fez comigo, estou grávida. E agora? Na mesma hora, Davi calculou tudo. Olha, guerreiro, né? Cara de guerra. Vou chamar o marido dela. Vou mandar ele se deitar com a mulher dele. E aí, quando a barriga crescer, foi a noite que o marido passou com ela e chamou. Quando ele chega, Davi fala assim: olha, meu herói, você é um dos meus melhores guerreiros, vou te dar um prêmio, deixa seus servos lá na guerra, hoje você vai comer lá na minha casa, vou preparar um banquete para você, e depois você vai lá e deita-se com a sua esposa. Olha que ideia maravilhosa. Sabe o que foi que ele disse? Longe de mim, meu Senhor, deitar-me com a minha mulher, enquanto os meus irmãos estão na guerra, não farei isso. E a Bíblia diz que ele se assentou na porta do palácio, a noite toda. Imagine a angústia de Davi. 1h da manhã, Davi levanta, olha, o cara está lá sentado, vai deitar, e agora o que eu faço? O cara não quis deitar, vai lá, 4 da manhã, está lá sentado de novo, volta, 8h da manhã, está lá sentado de novo. Não, mas tudo bem, a primeira não deu certo, a segunda vai dar. A segunda vai dar. Olha que ideia de Davi. Fez uma carta, mandou entregar a Eliabe. Eliabe era o chefe do exército de Davi. E na carta dizia o seguinte: coloca esse homem na primeira fileira do exército para que ele morra. E quando ele morrer e a mulher crescer a barriga, eu como rei posso tomar para mim uma mulher viúva. Acabou o problema. E o cara faz isso, leva a própria carta selada, não podia ler, né? Chegou lá e entregou na mão de Eliabe. Eliabe, imagine a cena. Eliabe lendo e olhando para a cara do homem. Coloca ele na frente do exército para que morra. Tá bom. E o homem morreu. Davi faz a mesma coisa. Vai lá, pega a mulher do homem, a viúva, como sua mulher,
E a barriga começa a crescer, o povo aplaude Davi, porque olha, o rei tomou uma atitude maravilhosa, tomou para cima a mulher viúva grávida. Esse é o nosso rei. Sabe o que acontece? Quando Betseba dá à luz, o menino nasce doente. 7 dias com febre. Davi se ajoelha, vai para o templo, ora, fica de jejum, sabe, clama a Deus. E sabe o que acontece? O menino morre. Sabe por quê? Porque todos os frutos produzidos longe da vontade de Deus não prosperará. Amém? Não prosperará. Não troque a vontade de Deus pelas suas próprias vontades. E encerrando, versículo 27. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E a sua queda foi grande. Você pode dizer amém? Amém. Amém, porque é a palavra de Deus. A queda foi grande. Porque não tinha base. O que é a base? Que eu falei aqui no início? Jesus. A base é Jesus. Se Ele está lá, e a palavra dEle é prática na sua vida, no seu dia a dia, nas suas escolhas, na escolha da tua família. Se Ele está lá, a tua casa está firmada sobre a rocha. Mas se Ele não estiver lá, se tudo for primeiro lugar na sua vida, se os seus conceitos, se a sua vaidade, se os seus achismos, sabe, se os seus padrões, se a tua ideia, se o que você pensa estiver em primeiro lugar, Jesus já saiu de lá há muito tempo. Há muito tempo. Mesmo você conhecendo a Bíblia. Mesmo você conhecendo a Bíblia. Eu vou contar um negócio aqui. Eu fui pregar numa cidade, lá em São Paulo, há muitos anos atrás. No interior de São Paulo. Eu vou contar. Mas eu vou contar. Fui pregar num congresso lá. E eu fiquei hospedado na casa de um pastor. Sabe o que aconteceu? Quando foi de madrugada, eu fiquei hospedado no primeiro andar. Estava eu e mais um outro pastor, que ia pregar também no mesmo evento. E aí, saí do quarto, eram as 3 da manhã, fui no banheiro. Quando eu estava me aproximando do banheiro, eu vi o banheiro. Aí fui abrir o banheiro, alguém segurou lá de dentro. Aí eu recuei. E um outro pregador lá do Rio Grande do Sul, que estava lá na mesma casa também, respondeu dentro do banheiro. Peraí, Maia, que eu estou aqui dentro. Aí eu, meio sonolento, voltei para o quarto e fiquei de lado de dentro do quarto, que dava para ver o banheiro. Olhando para ver que hora ele saía, meio zonzo, para ver se ele saía para eu entrar. Quando eu olhei, demorou um pouquinho, quem é que sai de lá do banheiro? A esposa do pastor, o dono da casa. Falei, será que eu estou tendo uma visão, Jesus? Porque a gente não acredita. Eu já vivenciei coisas, irmão, que você nem imagina. E depois o outro, não vou chamar de pastor, mas o outro bicho, porque saiu.
Eu nem fui mais no banheiro, voltei e chamei o outro que estava comigo. Falei, fulano, rapaz, eu saí ali agora, olha quem está ali dentro. A esposa do pastor saiu de lá com o outro cara. Aí ele abriu o olho para mim e falou, Maia, vai dormir, rapaz. Isso aí já tem 2 dias assim, eu estou vendo. Falei, o que? Tu não fez nada, velho. E aí meu coração disse, não dormi mais. Esperei o dia amanhecer. Quando amanheceu o dia que eu procurei, tinham saído todo mundo. Saiu o pastor, a esposa e o outro bicho. Foram para uma outra cidade, passar o dia lá. Quando chegaram, aí o bicho chegou, cantando vitória. Glória a Deus, olha aqui o que foi que Deus me deu. Foram para uma cidade, chegou lá, foi fazer oração na casa de um produtor, que é um conhecidíssimo, produtor musical. E aí ele começou a orar lá e a esposa do produtor sentiu no coração, ainda falou assim, sentiu de Deus, de dar a chave, na época era um Honda Accord. Isso já deve ter o quê? Eu namorava com minha esposa ainda, tem uns 10 anos isso. Deu uma chave com um documento DUT assinado de um Honda Accord ao bicho. Que na noite anterior estava dentro do banheiro com a esposa do pastor. Eu fiquei doido. Falei, não, Jesus, o que eu vou fazer, pai, aqui? E ele, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Deus abençoou, Deus. Eu falei, Jesus, não é possível. E Deus falou no meu coração, me inclua fora dessa. Eu mesmo não. No mesmo dia pedi para ir embora. Fui embora. Não adianta conhecer a palavra. Não adianta pregar o evangelho. Não adianta dizer que conhece. Não adianta entregar a sua vida a Jesus, se a sua vida não foi conquistada totalmente por Ele. E falsos profetas estão por aí. E a Bíblia não esconde que Ele existe. E eu não posso esconder que eles existem. Sabe por quê? Porque Jesus disse que isso iria acontecer. Mas aqueles que permanecerem na palavra de Deus, permanecerão para sempre. Deus chamou você para fazer a diferença nesse mundo corrompido. Deixa quem quiser cair que caia. Quem não pode cair é você e nem a sua casa. Amém? Amém? Dizer que ama Jesus, que fala de Jesus, tem muita gente por aí. Mas se a trombeta soar agora, para onde você vai? Ou você fica? Se coloca de pé, eu quero orar com você. A sua casa deve ser um altar do Senhor. A sua casa deve ser o altar de Deus. A sua casa não deve ser um lugar apenas para conhecer a palavra, não. Colocá-la em prática na sua vida. Colocá-la em prática na sua vida. Nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, onde pessoas a cada dia estão frustradas com igreja, com pastores, com líderes, com todo tipo de coisa. O Senhor tem nos chamado para fazer diferença. E isso deve ser a custo da nossa própria vida. Da nossa própria vida. Não podemos ser apenas um clube social de reunião religiosa, não. Nós temos que viver em família, como servos do Senhor, como cristãos que reluz diante do mundo. Apesar das nossas imperfeições, temos que estar caminhando de mãos dadas. Amém?
O combinado é: ninguém solta a mão de ninguém até chegar no céu. Sua casa não vai cair, em nome de Jesus. Pai, quantos lares destruídos, ó Pai. Quantos relacionamentos líquidos. Quantos lares onde os princípios da Tua palavra não agem mais. Oh Deus, não queremos isso das nossas vidas, não. Não. Queremos coisas novas do Senhor sobre nós. Amor, justiça, lealdade, fidelidade, paz, mansidão, domínio próprio, fé, temperança. Que o fruto do Espírito seja estabelecido em nossas vidas. Eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Segura na mão aí dessa pessoa, da sua família, tá? Só da sua família. Eu quero que você faça uma oração por ele e ele por você. Ore por ele e ele vai orar por você. Coloca a mão aí no ombro assim. Fique à vontade, ore. Se não tem ninguém aqui da sua família, levante a sua mão assim, ó, e direcione. Minha casa será uma casa de aleluia! bênção. Minha casa será Ouve a oração, pedaço do Senhor. céu. Ouve a oração, Pai. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam Deus verdadeiro. Que a bênção de Deus caia sobre a tua vida nesta noite. Seja revestido de graça. Minha casa De graça. será reconhecida. Deus abençoe a tua casa, meu irmão. Como um lugar de Deus abençoe teu coração. e oração. O Senhor está curando as feridas que um dia foram abertas. Onde Jesus O Senhor está curando a tua vem alma nesta noite. ficar. Aí na tua casa. Onde o Espírito Aí na tua casa. Santo Seja tocado habita. pelo Senhor. Onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Levanta essa Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. E seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebi nunca mais saberá. Nunca mais saberá viver sem ti. Aí agora você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Senta um pouquinho só, querido. Já vamos encerrar, tá bom? Que bom estarmos juntos. Muito bom estarmos juntos. Vamos caminhar para o final. Hoje a gente tem que encerrar o... Maravilha. Vamos caminhando para o final. Deus abençoe você, tá? Os irmãos que vieram hoje. Mas vamos ofertar. Vamos também cultuar a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, tá bom? Hoje tivemos um probleminha muito sério aqui, que eu acabei esquecendo o notebook da igreja. E não vamos poder colocar ali o número do Pix, mas você pode entrar aí agora no Instagram da igreja ou então no YouTube. Você que está com o celular aí, ou então você pode também ofertar aqui, tá?
Abre aí o YouTube, que o nosso time aí da mídia vai estar colocando. Já colocou? Pronto. Aí você vai lá no YouTube, tem lá o Pix da igreja, você pode fazer, tá bom? Faça com amor, com alegria, com satisfação, com generosidade, com responsabilidade que nós temos com a nossa comunidade de fé, e Deus, sem dúvida, vai continuar nos abençoando, tá bom? Se você quiser ofertar de forma monetária, física, né? Você pode também fazer ali, tá bom? Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que irão ofertar agora, tanto aqui como em casa, que todos sejam abençoados, ó Pai. Aqueles que também não irão, que o Senhor abençoe de uma maneira especial, que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor abençoe as finanças, que o Senhor abençoe a vida por completo dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Oh, oh, oh. O autor da vida escreveu a minha história, vou dando passo pro futuro nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, Não olho para trás, sigo para o alvo, sigo para o alvo. firmado na promessa, essa aliança eterna. Oh, oh, oh. O autor da vida escreveu a minha história, vou dando os passos pro futuro nessa estrada de glória. Eu não olho pra trás, Não olho para trás, sigo para o alvo, sigo para o alvo. firmado na promessa, essa aliança eterna. Oh, oh. Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte. Com alegria escolho viver. Meu coração bate mais forte por essa aliança de vida ou morte. Com alegria escolho viver. Nada pode quebrar nossa aliança de amor. Nada pode quebrar nossa aliança de amor. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Vamos para casa, né? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe os seus projetos, seu trabalho, Deus abençoe a sua casa, Deus livre você do mal, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, teus filhos, tudo aquilo que diz respeito a você, que seja alcançado pela bênção de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Quinta-feira teremos um encontro aqui com todos os homens da igreja, tá? Só os homens, tá bom? Aqui, então você que deseja, aliás, está passando lá no grupo dos homens, uma lista, tá bom? Coloque seu nome, porque essa reunião, vamos estar orando juntos, compartilhando a palavra e falando do futuro da nossa igreja, tá? Tem coisas acontecendo que você precisa também estar sabendo, que diz respeito à nossa comunidade de fé. E a gente vai estar aqui quinta-feira, 7h30 da noite, tá bom? E então, confirme seu nome, porque depois vai ter aí um churrasquinho, né? Vai ter um negocinho aí, né? Você precisa confirmar seu nome para a gente poder alinhar as coisas.